Chegar em uma final de Champions League é pra poucos, agora imagina você chegar em várias. Hoje a gente vai contar um pouco da história dos 4 treinadores que chegaram em 4 finais ou mais de Champions e como que essas histórias se entrelaçam. A gente começa voltando no tempo pra falar de um cara que talvez a molecada mais jovem de hoje em dia nem conheça direito, que é o Marcello Lippi. Afinal, o último trabalho dele em clubes na Europa terminou em 2004 e o último trabalho dele de relevância global foi em 2010 à frente da seleção italiana. Mas quem conhece a fera sabe que era ele o técnico da Itália na época do Tetra lá em 2006. Só aí dá pra saber que ele era bom, mas ele tá nesse vídeo por causa do trabalho feito na Juventus. Um trabalho que começou em 94, quando o Milan era o grande bicho papão ali na Itália. Além de ajudar os bianconeri a conseguirem diversos títulos nacionais, os times da Juventus treinados pelo Marcello Lippi ficaram marcados pelas grandes campanhas aí a nível europeu, com ele conseguindo levar a Juve para 4 finais de Champions. E a primeira não demorou a ocorrer, foi logo na segunda temporada do Lippi na frente da Juve, né? Eles conseguem ficar em primeiro no seu grupo aí, deixando o Borussia Dortmund em segundo. Nessa época, a Champions ainda não tinha oitavas de final, né? O mata-mata começava direto nas quartas, quando a Juve deu o azar de pegar o Real Madrid. Eles perdem o jogo de ida por 1 a 0, mas depois vencem por 2 a 0 a volta com o gol do lendário Del Piero. Vão para a semifinal contra o surpreendente Nantes da França, exatamente, que dá bastante trabalho, mas a Juve vai para a final eliminando o Nantes por 4 a 3 no agregado. E o rival da decisão era simplesmente o atual campeão da Champions, né? Que tinha ganhado em 95 e tinha caras como o Van der Sar, o Kluivert, os irmãos De Boer, o Davids, enquanto a Juve tinha caras que hoje você conhece como treinadores, né? Como o Antônio Conte, o Paulo Sousa, o Didier Deschamps e obviamente o craque lendário Del Piero. Essa final acabou empatada, mas nos pênaltis a Juventus levou para casa o que seria então o seu segundo título europeu até aquela época e até hoje, amigo, porque daqui pra frente a história vai contar o motivo da Juventus ser conhecida como rainha do vice. Na temporada seguinte a Juve se reforça com um tal de Zinedine Zidane, né? Parece que era um bom jogador aí e com isso eles conseguem manter mais uma campanha forte na Champions, passando em primeiro no grupo e no mata-mata tirando o Rosenborg da Noruega e novamente o Ajax, dessa vez nas semifinais, para trombar contra o Borussia Dortmund na final. Os aurinegros até então nunca tinham conquistado a Champions, né? E a Juve certamente era a favorita, tinha os melhores jogadores, mas mesmo assim perde aquela final por 3 a 1, com direito a gol lendário aí do Lars Ricken e outro de letra do Del Piero, que é maravilhoso também. Mas esse time da Juventus, treinado pelo Lippi, era simplesmente muito bom e eles conseguiram pelo 3º ano consecutivo chegar numa final de Champions. Mas era o começo da era Real Madrid pré-galácticos, quando eles conseguiram vencer 3. E uma delas foi justamente essa em 97-98, com a Juve e o Marcello Lippi amargando o segundo vice consecutivo. Depois dessa série de vices aí, o Marcello Lippi chega a sair da Juventus, assina até com a Inter por um período curto ali, antes de voltar pra Juve depois, né? Só que nesse meio tempo ia surgindo também outro protagonista desse vídeo. Na temporada 98-99, o Manchester United de Sir Alex Ferguson talvez começasse a viver a sua primeira época de ouro ali na passagem do escocês, né? A gente já contou bastante essa história em outro vídeo e o começo do Ferguson por lá não foi nada fácil, mas nessa época lá em 99, o time tava muito bom, né? Já tinha o Peter Schmeichel, o Stan, o Gary Neville, tinha o Beckham, o York, o Andy Cole, e o clube que não chegava na final desde 1968 parecia que chegava forte para aquela ali em 99. No mata-mata, o United passa por Milan e Juventus e na final pega o Bayern para protagonizar uma das finais europeias mais loucas de todos os tempos, porque o Bayern vencia por 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo, quando 2 substitutos, 2 reservas do Manchester United que tinham entrado durante o jogo, fazem 2 gols relâmpago, virando o jogo para 2 a 1 e dando pro Manchester United o segundo título europeu da sua história. Nada mal para a primeira final de Champions do Ferguson, né? Ele que só voltaria pro palco maior da Europa aí, quase 10 anos depois. Já você, eu espero que sempre volte aqui pro Eurofoot, então eu te convido a se inscrever no canal, é só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo do vídeo, entrar pra comunidade e aí acompanhar os nossos próximos conteúdos, beleza? A gente avança um pouquinho pra temporada 2002-2003, quando na Itália tinha a Juventus novamente treinada pelo Marcello Lippi e outro time forte daquele momento que era o Milan, treinado por Carlo Ancelotti. A Juventus já com Buffon, com Thuram, com Nedved e Del Piero, e o Milan não muito atrás, né? Com Dida, com Maldini, com Pirlo, com Seedorf. Nessa época a Série A italiana tava bombando, né? Os principais craques jogavam lá. E essa Juve do Lippi e esse Milan do Ancelotti se esbarram na final da Champions naquela temporada. O Lippi indo para sua 4ª final já e o Ancelotti para sua primeira, dando indícios de que seria um dos grandes treinadores desse século, né? Essa final ficou marcada por não ter o Nedved suspenso, não pôde jogar, ele que era o melhor jogador da Juventus naquela época, e mesmo assim a partida foi equilibrada, com chances para os dois lados, os goleiros brilharam, e aí acabou 0 a 0, foi para os penais, quando começa a brilhar a estrela de Didi Buffon.
Buffon, que cata 2 pênaltis, só que do outro lado tinha o Dida, e o Dida catou 3. Numa delas se adiantando ali 1 metrão, né? Juizão não mandou voltar não, mas o Milan foi campeão de qualquer maneira, e o Marcello Lippi amargou então o seu terceiro vice-campeonato da Champions League nas últimas 3 finais. Ele nunca mais voltou a jogar uma final de Champions depois, né? E certamente deve ter ficado com um gosto amargo na boca, apesar do excepcional trabalho que ele fez à frente da Juventus. A Juve, pra quem não sabe, disputou 9 finais, né? E perdeu 7. Ninguém foi mais vice de Champions na história do que a velha senhora. Mas com o fim da era Lippi, se escancararam as portas para a era Ancelotti. Se aquela conquista de 2003 tinha sido boa pro Milan, parecia que anos depois as coisas seriam ainda melhores, porque Kaká chegava por lá e começava a se transformar num dos principais jogadores do mundo, quando o Milan chega na final da Champions novamente em 2005, deixando pelo caminho no mata-mata o Manchester United do Ferguson e chegando pra final como favorito para jogar contra um Liverpool que no papel era inferior ao Milan. E essa inferioridade se mostrou dentro de campo quando o Milan abriu 3-0 ainda no primeiro tempo, o que parecia mais um título já no papo, né? Mas foi nessa final que o improvável do improvável aconteceu. O Liverpool voltou do intervalo com sangue nos olhos, empatou a partida, levou para os pênaltis e ganhou aquela Champions League. O episódio ficou conhecido como Milagre de Istambul, no que talvez seja a maior decepção da carreira do Carlo Ancelotti até hoje, né? Porém, como já diriam os filósofos, né? A vingança é um prato que se come. Frio ou quente, amigo, não importa, né? A questão é que novamente Liverpool e Milan se esbarram na final em 2007, com o Kaká vivendo o auge, decidindo literalmente todas as fases de mata-mata daquela Champions, incluindo aquele gol antológico que ele fez contra o Manchester United em pleno Old Trafford. A final era novamente contra o Liverpool e o clima era de revanche. Muitos dos jogadores de Liverpool e Milan que tinham se esbarrado no Milagre de Istambul em 2005 eram os mesmos agora em 2007. E os treinadores das equipes, né, o Ancelotti e o Rafa Benítez, também estavam lá. E dessa vez o Milan não deu sopa pro azar, né? Tinha um time melhor, tinha o melhor jogador do mundo na época, que era o Kaká, e venceu aí com um doblete do Pipo Inzaghi, faturando o 7º título europeu do Milan. E o último até os dias atuais, né? Essa foi a terceira final do Carletão, que saiu do Milan em 2009 e não conseguiu levar o clube para uma 4ª final. Só que a história dele em Champions League estava longe de ser encerrada, né? Sem o Milan de Ancelotti no caminho, estava abertas as portas aí para a segunda era de ouro, digamos assim, do Manchester United sob o comando do Ferguson, né? Ele que tinha no comando técnico ali craques como o Rooney e o Ronaldo, e os veteranos também, Paul Scholes e Ryan Giggs, um time que já estava acostumado às conquistas dentro da Inglaterra, mas que estava almejando algo a mais. E naquela temporada 2007-2008, depois de eliminar Lyon, Roma e o poderoso Barcelona, os caras tinham que tirar o poderoso Chelsea da final. Um Chelsea que vinha bem com o Lampard, com o Drogba, e um Chelsea que teve chance de ser campeão europeu, se não fosse a escorregadaça de John Terry, talvez, né? Resultado, Manchester United campeão nos pênaltis, a terceira Champions do clube e a segunda sob o comando do Ferguson. Na temporada seguinte, parecia que tudo estava desenhado para o United ganhar mais uma vez e ser tetra europeu. Pelo mata-mata, vai deixando no caminho Inter, Porto e Arsenal. Mas o que veio pela frente na decisão foi simplesmente o Barcelona de Pep Guardiola, com o trio de ataque Messi, Eto'o e Henry. Na única final de Champions que a gente teve o prazer de ver Cristiano Ronaldo contra Messi, deu o Barcelona 2-0, um gol do argentino e o outro do Eto'o. O United era vice. Cristiano Ronaldo acaba saindo do clube e alguns jogadores passam a ter um declínio físico. Seria natural que essa equipe tivesse que ter algum tipo de reconstrução, só que o Ferguson era um cara diferenciado. Esse senhorzinho escocês mostrou mais uma vez que era capaz de tirar suco daquela equipe. E 2 anos depois do vice contra o Barcelona, eles chegavam na final novamente para enfrentar de novo o Barcelona. Só que agora, pior ainda para eles, que o Barcelona vivia uma fase ainda melhor do que em 2009. O Barça vivia o seu auge com alguns dos melhores jogadores do mundo no seu elenco. E o United, cara, ó, foi uma briga honesta, né? Eles batalharam, lutaram, mas não deu, cara. Aquele time do Barça era muito complicado, muito embaçado e ganhou de 3-1, impondo mais um vice pro Ferguson, que de qualquer maneira tinha se tornado apenas o segundo técnico na história a chegar em 4 finais de Champions, depois do Marcello Lippi. E a gente precisa avançar um pouquinho no tempo para botar o 4º cara dessa lista em ação, porque em 2012, 2013, a gente teve uma final de Champions League que parecia uma final de Copa da Alemanha. O Dortmund voltava à final da Champions pela primeira vez desde 97, agora sob o comando de Jürgen Klopp, que começava a despontar como um grande treinador e tinha montado uma equipe do Dortmund
Dortmund que era bem brutal, né? Foi naquela edição, por exemplo, que os aurinegros destruíram o Real Madrid com 4 gols do Lewandowski. Mas o Bayern de Jupp Heynckes também chegava forte para aquela final e acabaram vencendo por 2-1 com aquele golzinho do Robben no final da partida. E o Klopp chegava na sua primeira final, era vice, mas também é outro que estaria longe, né, de se despedir aí de finais de Champions. O destino dele cruzaria com outro cara dessa lista, porque em 2013 e 14, cedendo pela famosa La Décima, o Real Madrid vai buscar justamente um cara que era Mr. Champions, o Carlo Ancelotti. Melhor escolha impossível naquela época, né? E numa campanha que o Real Madrid poderia ter sido campeão alemão, porque eles eliminaram Schalke, Dortmund e Bayern no mata-mata, eles chegam na final e o que dizer daquela final, né? A final que tá gravada na nossa bio do Twitter, tá gravada na carne do torcedor do Atlético de Madrid e no cérebro do torcedor do Real. Aquela virada que começa aos 48 do segundo tempo com o gol do Sérgio Ramos e acaba rendendo a 10ª Champions do Real Madrid, a 3ª de Carleto Ancelotti, e se juntava a Lippi e a Ferguson como os únicos 3 treinadores a chegar em 4 finais. Nesse meio tempo, a era Jürgen Klopp no Borussia Dortmund tinha acabado e ele tinha assumido o papel de pegar um Liverpool que há muito tempo não era protagonista a nível europeu e estava passando por um jejum muito grande também na Inglaterra, até que na 3ª temporada do Klopp por lá, em 2017-18, ele já consegue levar o Liverpool para a decisão da Champions. Foram 11 anos de espera para os torcedores dos Reds, né, depois da última vez que eles tinham estado lá em 2007, mas aquele dia estava escrito nas estrelas, né, que seria do Real Madrid, porque é a final em que o melhor jogador do Liverpool na época, o Salah, sai lesionado e para piorar, o goleiro dos caras falha bizonhamente 2 vezes e ainda são obrigados a assistir um gol espetacular de Gareth Bale, que é um dos mais bonitos da história da competição. Klopp pela segunda vez amargava o sabor do vice-campeonato. Na temporada seguinte àquela, a Champions League tava saidinha, né? Ela tava muito doida e isso caiu nos colos do Liverpool, que tomou uma traulitada do Barcelona lá na Espanha, só que meteu uma vitória histórica pra cima dos caras na Inglaterra, chegando na final pro Klopp encarar a 3ª decisão dele, né? Seria contra o Tottenham de Maurício Pochettino, que também tinha chegado na final de maneira completamente maluca. A final acabou sendo uma das piores de todos os tempos, um jogo chatíssimo que ficou meio que decidido desde o começo, quando tem um pênalti meio que de sovaco do Sissoko, o Salah converte e no finalzinho da partida então o Origi faz o segundo aí para dar o título para o Jürgen Klopp finalmente, a redenção dele que veio em 2019. E de lá pra cá é um pulo. Nesse tempo o Jürgen Klopp, por incrível que pareça, acabou melhorando o time do Liverpool, trazendo mais peças de mais qualidade e jogando um futebol ainda mais dominante. Na temporada 2021-22, o Klopp leva o Liverpool a passar como se estivesse passeando por um grupo que era chamado de da morte. Contra Atlético de Madrid, Milan e Porto, eles ganham os 6 jogos. E no mata-mata contra Inter, Benfica e Villarreal, Jürgen Klopp levava o Liverpool para mais uma final, a 4ª dele pessoalmente, dessa vez com até certa facilidade. E o oposto a gente pode dizer do rival na decisão. O Real Madrid vinha cambaleando na fase de nocaute, em várias vezes sendo dominado pelos adversários PSG, Chelsea e Manchester City, mas mostrando uma resiliência e um poder de decisão muito acima do normal. O Real Madrid consegue virar para cima de PSG, para cima de Chelsea e de maneira quase surreal para cima de City. 3 times que enfiaram a faca no Real Madrid, mas esqueceram de girar, né? O Real Madrid não perdoou e chegou a mais uma final europeia, novamente comandado por Carlo Ancelotti, que se tornou o primeiro técnico da história então a chegar em 5 finais de Liga dos Campeões. O passado e o presente mostraram: Marcelo Lippi, Carlo Ancelotti, Ferguson e Jürgen Klopp são técnicos que sabem os caminhos para chegar no maior palco da Europa. São os Mr. Champions, com um detalhe, tá? Lippi e Ferguson, brilhantes, estão aposentados. Carlo Ancelotti já deu indicações de que pretende seguir esse caminho, enquanto o Klopp tem 50 e poucos anos. Ele tem mais uns 15 de carreira pela frente se quiser. Onde é que esse alemão vai parar? Então esses foram os 4 técnicos que chegaram em 4 finais ou mais de Champions, né? Absolutamente brilhantes todos eles. Se você curtiu esse vídeo, acredito que vai gostar também do que a gente fala sobre os times históricos que chegaram em 3 finais seguidas. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo aqui. Se curtiu, não esquece de deixar o like antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho, né? Divulga o vídeo e o canal pra mais gente. E nos vemos no próximo então. Um grande abraço. Falou! Ah, existe um 5º treinador. Ele levou o Real Madrid a 4 finais europeias na década de 60. É o Miguel Muñoz. Mas como era na fase antiga da Champions, acabou ficando de fora, mas fica uma menção honrosa a esse grande treinador. Curioso que o Ferguson tava sempre com o chicletinho, o Ancelotti sempre com aquele olho assim, e o Kloppão sempre com um sorriso, né? Sabe o que isso significa? Exatamente nada.